Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jan, sou professor de holandês e português e tradutor. E hoje eu estou trazendo para vocês meu novo vídeo sobre praticar escrever em holandês. Então vamos lá. Essa aula hoje é focado para quem quer praticar escrever no nível de A2. E A2 é focado para a prova de integração holandesa, ou seja, também chamada de inburgeringstoets. Então, antes da gente pegar um pedaço dessa prova de integração, vamos lá olhar quais coisas você tem que saber de gramática holandesa para poder fazer esse inburgeringstoets, né, essa prova de integração. Primeiramente, a estrutura das frases simples. Isso é o mais importante, um dos mais importantes. Tem que saber onde a gente coloca nosso sujeito, onde a gente gosta de colocar nossas indicações de tempo e que depois a gente gosta de colocar nosso objeto e depois nossa indicação de lugar. Também lembra que em holandês, o segundo verbo sempre vem para o final, né? Esse tipo de coisa. Fazendo parte de estrutura das frases, em holandês, a gente também precisa saber de como a gente e quando a gente tem que aplicar a inversão 1 e 2. Tem dois tipos. A primeira inversão é quando você troca os lugares do sujeito ao primeiro verbo. E a segunda inversão é quando você coloca todos os verbos da frase para o final da frase. Você geralmente aplica a inversão 1 com perguntas, e inversão 2 com frases compostas, aplicando na frase depois do conector. Claramente que para poder fazer essa prova também é necessário ter um bom vocabulário de todos os verbos mais usados, os substantivos mais usados, os adjetivos mais usados, etc. Para realmente poder fazer as frases. Mais uma coisa que você tem que saber fazer é preencher formulários, porque sempre, como toda prova de inburgeringstoets, sempre tem algum formulário que você tem que preencher. Ou seja, tem que saber onde preencher seu nome, seu número de telefone, seu endereço, etc. E geralmente, outra parte de poder escrever em holandês é poder escrever cartas ou letras ou e-mails curtas, contendo por volta de 3 ou 4 frases. Então, vamos lá. Então, isso aqui na minha frente é um pedaço de uma prova para treinar. Uma prova típica de escrever no nível de A2. Nesse texto, eles vão te dar uma situação e, dependendo dessa situação, você tem que escrever uma carta ou talvez um e-mail. Mas, nesses textos, eles também sempre colocam o que você tem que escrever e qual é a situação. E geralmente também tem uma ou duas coisas que você mesmo tem que pensar o que escrever. Ou seja, você basicamente tem que inventar. Então vamos lá, vamos ler esse pedaço de texto. O título é Schrijf een e-mail, ou seja, escreve um e-mail. E o máximo de pontos que você pode pegar é 10, como você pode ver. U hebt een abonnement voor uw telefoon bij de KPN. Ou seja, a primeira frase é você tem um abonamento, né, um plano para seu celular com o KPN. E KPN é uma operador de celular holandesa, né, onde você pode fechar um plano para seu celular. U schrijft de KPN dat u het abonnement bij KPN wilt stoppen. Ou seja, traduzidos, a gente pegaria, você escreve para o KPN que você quer parar o abonamento do KPN. U vertelt wie u bent. Você conta quem você é. U schrijft dat u bij een ander telefoonbedrijf een abonnement gaat afsluiten. Ou seja, você escreve que você vai fechar um outro plano, um outro abonamento como um outro operador. U vertelt ook waarom u dat doet. Ou seja, a última frase seria você também conta por que você faz isso. Então, isso aqui é um texto bem típico que a gente pode encontrar numa prova. Uma pequena situação
onde você tem que escrever 2 ou 3 frases. E às vezes a gente também tem que inventar, né? Porque a gente tomou alguma decisão. Então vamos parar o plano, né? Nosso abonamento, ou seja, abonamento stoppen. A gente vai escrever isso primeiro, né? Mas na forma de uma frase. Depois a gente conta quem eu sou. Eu conto quem eu sou, né? Wie ben ik, né? Quem sou eu? Eu vou escrever isso. Depois a gente vai escrevendo que a gente vai fechar com outra companhia. Então, naar een ander telefoonbedrijf, né? Para outra companhia. E a gente vai falar por quê, né? Waarom. Ok? Então, esses aqui são as 4 coisas que a gente tem que manter na mente. Então, vamos pegar essa tela aqui, onde a gente tem um pouco mais espaço para escrever. Primeiramente, com qualquer letra ou e-mail em holandês, você tem que abrir, né? Você não vai começar a escrever de uma vez. Você tem que colocar um prezado senhor, senhora. E prezado senhor, senhora, né? Geralmente para abrir uma letra do jeito formal, a gente escreve geachte meneer, vírgula, mevrouw. Meneer sendo senhor, mevrouw sendo senhora. Pronto. Primeira coisa, vamos ver o que a gente vai fazer, né? A gente vai escrever que a gente vai parar nosso abonamento. Então, uma dica que eu dou para minhas estudantes é que antes de tentar escrever alguma coisa em holandês, tenta para simplesmente pensar o que é a coisa que você quer escrever, né? Na forma de uma frase simples. Ou seja, não pense de frases grandões, frases compostas, porque isso dificulta, né? Lembra que a gente está escrevendo no nível de A2. A gente não precisa escrever no nível muito formal, muito avançado, não. Ou seja, tem que pensar como se eu fosse uma criança de, por exemplo, 6, 7 anos, né? Porque crianças jovens geralmente somente falam nas frases simples, curtos. Isso aqui como a gente vai falar. Então, a gente poderia falar alguma coisa muito simples. Eu quero parar meu plano. Só isso. Não precisa já explicar com frases grandes. Simplesmente eu quero parar meu plano. Então, vamos pegar essa frase e traduzir para o holandês, né? Aí, eu quero em holandês é ik wil. Temos um segundo verbo? Temos sim, olha só, o verbo parar. Lembra que eu te falei no início, o segundo verbo sempre vai para o final nas frases holandesas. Então, em português, a gente pegaria alguma coisa como eu quero meu plano parar, né? Então, meu plano vem primeiro. E meu plano seria mijn abonnement, né? Isso é uma coisa boa de escrever também. Você geralmente pode pegar bastante palavras que já tem escrito no texto. E o verbo parar em holandês é stoppen. Então, fizemos nossa primeira frase, né? Então, essa parte aqui a gente já fez. Pronto. Próxima coisa, a gente vai contar quem eu sou, né? Porque quem está escrevendo. Aí, de novo, muito fácil. Simplesmente pode falar, eu sou Jan. Esse é o meu nome. Então, em holandês, a gente pegaria alguma coisa como ik ben Jan. Ou, um pouco mais formal, seria meu nome é Jan, né? Isso seria mijn naam is Jan. Não é tão curto, né? Ik ben Jan pode ser considerado nas letras um pouco de curta, né? Um pouco cortado para a pessoa. Então, vamos ficar com mijn naam is Jan. Ou seja, meu nome é Jan. Perfeito. Segunda coisa também. Wie ben ik? Quem sou eu? Agora, terceira coisa que a gente vai falar também é que a gente vai falar, né? U schrijft dat u bij een ander telefoonbedrijf een abonnement gaat afsluiten. Ou seja, você escreve que você vai fechar um plano com outra companhia. Então, de novo, como que a gente vai falar isso de um jeito mais curto possível
carregando toda essa informação. A gente poderia escrever alguma coisa como eu vou fechar um outro plano com uma outra operadora, né? Porque a gente tem que falar também que não vai ser só um outro plano, mas também com uma outra operadora, né? Deixa eu arrumar um pouco o espaço aqui. Então, como que vai ficar essa frase? Então, primeiramente, vamos contar os verbos, né? Sempre com frases mais longas, sempre vale a pena contar os verbos, né? É eu vou, e 2, fechar. Então, aqui mesma coisa, a gente vai colocar o segundo verbo fechar no final, porque em holandês esse passo também tem que ser feito. Agora, a frase falando sobre o futuro, né? Como eu vou. Em holandês, seria alguma coisa como ik ga, eu vou. Um outro plano com uma outra operadora. Ou seja, um outro plano seria een ander abonnement. Ander sendo outro. E agora com uma outra operadora. Ou seja, com é met een andere telefoonbedrijf. Então, ik ga een ander abonnement met een andere telefoonbedrijf afsluiten. Mais uma coisa sobre o verbo fechar. Normalmente, fechar é sluiten, mas afsluiten também pode ser usado para fisicamente fechar e trancar uma coisa física, como uma porta. Mas afsluiten também pode ser usado para fechar um plano, né? Fechar um compromisso. Né? A gente não usa sluiten para esse tipo de fechar, né? Para compromissar. Então, afsluiten pode ser fechar, mas também fechar do jeito de compromissar, com alguém outro ou com uma companhia, tá bom? Então, agora a última coisa seria, né? Por que a gente faz isso? Isso a gente tem que explicar por que a gente quer para um outro plano. Então, isso é a parte onde você tem que pensar de uma própria razão. E existem várias razões. Por exemplo, a gente pode achar que outro plano é muito caro, a gente achou um outro plano mais barato. Talvez você não gostou do serviço, você não gosta do atendimento, né? Mas vamos pegar uma razão mais comum, né? Geralmente é sempre uma razão econômica. Então, vamos falar, né, que a gente vai pular de plano por causa do dinheiro, né? A gente quer um plano mais barato. Então, de novo em português, qual tipo de frase a gente poderia escrever? Então, agora a gente poderia pegar alguma coisa como eu vou pegar um novo plano porque, né, explicando com porquê, o outro plano é mais barato. Então, aqui a gente tem duas coisas para tomar em conta. Primeiramente, a coisa maior nessa frase é a existência de um conector, né? Isso aqui a gente tem uma frase composta. Segunda coisa, essa frase aqui tem 2 verbos e esse não, somente é. Então vamos sublinhar os verbos, vou pegar e os verbos da outra frase seria é. Agora, a gente tem 2 jeitos de falar frase composta com porquê em holandês, para explicar alguma coisa. Então, primeiramente, vamos escrever somente a primeira frase. Eu vou pegar um novo plano, seria ik ga een nieuw abonnement nemen. Ik ga een nieuw abonnement nemen. Agora vem a parte de conector. E isso é a parte que onde eu vou te explicar alguma coisa. Porque em holandês temos 2 porquês. A gente pode optar por omdat ou want. Mas tem uma diferença entre os dois. Ambos se traduzem para porquê. Mas com omdat a gente tem que implementar a inversão tipo 2, onde a gente coloca todos os verbos da frase depois do conector para o final daquela frase.
mas com want você não precisa fazer esse passo. Aí porque vai ser omdat. E a frase o outro plano é mais barato, sem inversão, seria het andere abonnement is goedkoper. Goedkoper sendo mais barato. Mas lembra que como a gente vai colocar essa frase aqui depois de uma conector que exige o uso de inversão tipo 2, a gente vai pegar todos os verbos dessa frase aqui e colocar para o final. Mas sendo como é o único verbo, somente vai para o final. E em holandês é is. Né? Porque het andere abonnement é simplesmente o outro plano. Então a gente vai pegar is e simplesmente deslizar, colocar para o final. Então a frase vira het andere abonnement goedkoper is. E a frase inteira seria ik ga een nieuw abonnement nemen omdat het andere abonnement goedkoper is. E agora está tudo completo. A gente colocou aqui nessa frase o segundo verbo para o final, né? O verbo pegar aqui é nemen. E depois esse conector porque a gente certamente colocou os verbos, nesse caso somente sendo o verbo is, ou seja, para o final da frase por causa de inversão 2. Agora está tudo certo, agora está tudo completo. Agora, mas tem mais um parte. A gente já escreveu todas as partes aqui. Agora também temos que lembrar para fechar a letra. Né? A gente não simplesmente pode fechar a letra aqui. E geralmente um jeito de fechar de uma forma formal em holandês seria met vriendelijke groeten. Ou seja, isso seria atenciosamente, né? Ou abraços, mas de uma forma formal. Depois a vírgula ou debaixo dessa saudação, você simplesmente coloca seu nome, Jan. Agora você certamente fez todas as partes desse exercício aqui, onde eles te deram uma situação, eles explicam o que é um problema, explicam que você vai escrever alguma carta ou e-mail e que você tem que escrever algumas informações específicas. E na hora de fazer essa prova, é só você e seu vocabulário e seu conhecimento da gramática língua holandesa para poder fazer esse exercício. Mas é basicamente isso, gente. Mas eu quero ressaltar mais uma vez que o nível que a gente precisa saber de holandês nesse nível de escrever é básico mesmo, porque nível A2 é o nível de holandês para poder funcionar na vida do dia a dia em holandês, né? Preencher formulário, ter conversas simples e poder escrever esses tipos de cartinhas e e-mails simples, sem o uso de muitas frases grandes, geralmente com frases menores. Eu espero que eu te ajudei bastante, que ficou mais claro para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, escreve para mim nos comentários. E até o próximo. Tchau.